Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com todos vocês. Pedir desculpa aí pela ausência de vídeo, já tem mais de uma semana que eu não posto vídeo. Sofri um acidente de carro, fiquei impossibilitado de fazer o vídeo, mas assim que eu pude, estou aqui voltando para estar fazendo um vídeo com vocês. Valeu galera, queria dizer para vocês aí deixar seu like. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E você que ainda não deixou seu like, deixa seu like para estar ajudando a gente. Dito isso, vou começar, antes de falar do jogo da Copa do Brasil de amanhã, vou começar falando do Veguete. O Veguete, ele se igualou como artilheiro da Copa do Brasil, se igualou aí com Alec Gol, que foi o artilheiro do título do Vasco da Copa do Brasil de 2011. O Veguete chega a seu quinto gol, no gol de empate que teve contra o jogo do Atlético Goianiense, tá? Tem sido uma peça fundamental aí no time do Vasco. É um jogador que briga demais, é um jogador que chega demais. E se amanhã o Veguete fizer mais um, ele se iguala ao Edmundo, que em 2008 foi o artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols. E se ele fizer 2 gols, ele se iguala ao Valdiran, que foi artilheiro da Copa do Brasil em 2006 com 7 gols. Então o Veguete aí quebrando recorde aí, né? Alcançando os artilheiros passados da Copa do Brasil aí pelo Vasco. Então é um ano pro Veguete muito especial. É um ano que ele vem dando assistência, ele vem fazendo os gols dele. Desde o ano passado, quando chegou, foi uma peça fundamental para a gente permanecer na Série A. E agora tem sido uma peça fundamental tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro. Lembrando que no jogo de sábado, o Vasco empatou 2-2 com o Bragantino, tá? E ele deu uma assistência para o Adson fazer o 2-1 no momento do jogo. O Vasco acabou cedendo o empate no final, tá? Falar agora um pouco, cara, desse jogo contra o Atlético Goianiense. Eu acho que é um jogo que pode ser o diferencial, aonde vai entrar dinheiro no clube, aonde o Vasco pode estar além de chegando depois de muito tempo a uma quarta de finais, né, de Copa do Brasil. Então é um jogo muito importante para mim, tá? O Vasco tá passando amanhã aí do Atlético Goianiense. E a provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maico e Léo. Léo muito criticado pela torcida no último jogo. Lucas Piton retorna à lateral esquerda, meio de campo com Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet, tá? O Hugo Moura, que fez um bom jogo contra o Bragantino, vinha de alguns jogos muito ruins e agora fez um bom jogo contra o Bragantino. Espero que faça um bom jogo contra o Atlético Goianiense. Payet vem ganhando minutagem, pediu para jogar mais contra o Bragantino e vem jogando bem, tá? Adson, David e Veguete. O Adson, na minha opinião, um dos melhores jogadores do jogo contra o Bragantino, driblou muito bem, fez gol, jogou muito. O Adson, uma das melhores atuações dele aí no time do Vasco, vem sendo, juntamente com o Veguete, um diferencial aí, tá? O time do Vasco vem de 4 jogos sem vencer, empatou com o Atlético, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Grêmio, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Bragantino e agora vai para o seu 5º jogo. Espero que amanhã consiga ganhar sem muito susto, para poder descansar o time, porque sábado já tem clássico, e aí o Vasco teria a quarta, quinta, sexta e o jogo de sábado para jogar, e daria para dar folga para os jogadores no dia de quarta. Então esse seria aí o diferencial aí para o Vasco, tá? Falando um pouco de mercado da bola, para a gente já voltar a falar um pouco mais desse jogo.
O Praxedes pode estar de saída. Atlético, ele demonstrou interesse no Praxedes, tá? Pode estar deixando o Vasco, como também Rossi, como também Eric Marcos também foi sondado por times da Série B. Então, o Pedrinho precisa dar uma aliviada na folha para poder manter o salário em dia do Vasco, tá? E aí, espero que consiga resolver esses negócios. E falando de dinheiro, o Gabriel Peck fez seu 11º gol lá nos Estados Unidos e o Vasco vai receber 110 mil dólares, que dá cerca aí de 63, 65, 64 mil reais aí, que o Vasco vai estar recebendo por conta de uma cláusula contratual que o Vasco fez lá com o La Galáxia. Então, Peck, mesmo fora, ajudando financeiramente o Vasco, e aí pode tentar. E falando um pouco desse jogo, voltando para o jogo agora, Vasco pode, depois de 9 anos, ir para quartas de finais. Era o que eu estava falando para vocês aqui, muito tempo que o Vasco não pintava numa quarta de final de Copa do Brasil, e o Vasco pode estar indo agora, se vencer amanhã o seu jogo. Na ocasião, a equipe foi eliminada pelo São Paulo nas quartas de finais. O Vasco foi derrotado na ida no Morumbi por 3-0 e empatou em casa na volta com 1-1. O São Paulo eliminou a gente aí, tá? Na Copa do Brasil. Então, vou trazer para vocês aí as últimas campanhas do Vasco, tá? 2016, o Vasco parou na oitava de finais, quando perdeu para o Santos. No agregado ficou 5-3 para o Santos. Em 2017 ele parou na terceira fase, quando foi eliminado no agregado de 2-1 para o Vitória, tá? Em 2018 parou nas oitavas, quando caiu para o Bahia, no agregado 3-2. 2019 parou nas quartas, quando caiu para o Santos, né, por 3-2. Não, desculpa, na quarta fase, o Vasco perde para o Santos. 2020 o Vasco perde parou na quarta fase, também perde para o Botafogo, 1-0 no agregado. Em 2021 parou nas oitavas de final também, caiu para o São Paulo no agregado 4-1. 2022 parou na segunda fase, caiu para o Juazeirense nos pênaltis. 2023, foi ano passado, caiu nos pênaltis para o ABC. Então, há 9 anos aí o Vasco não chegava a uma quartas de finais. A campanha até aqui foi de jogos emocionantes, com exceção na primeira fase, na vitória sobre o Marcílio Dias por 3-0, fora de casa. O Vasco passou nos pênaltis depois de empatar em 3-3 em São Januário contra o Água Santa e Fortaleza. Para chegar às quartas de final, pela primeira vez desde 2015, o Vasco precisa vencer em São Januário nessa terça-feira, 9h45 da noite, que é o horário do jogo, tá, galera? 9h45 da noite, dentro de São Januário, o jogo aí entre Vasco e Atlético Goianiense, que vão medir forças para ver quem vai para a quarta de finais. Dito isso, Felipe Coutinho sentiu a posterior da coxa e não vai jogar esse jogo de quarta-feira. Espero que seja só um desconforto. Ainda está fazendo alguns exames, mas sentiu a posterior da coxa. A gente sabe que o Coutinho vem de campeonato lá de fora. O nosso calendário aqui é muito apertado, é um jogo atrás do outro. Ele fez 3 viagens para depois jogar esse jogo contra o Bragantino, que exerceu um pouco fisicamente dele. Sentiu, eu estava com medo disso acontecer justamente por causa do calendário brasileiro, que é uma agitação, viagem para lá e para cá, o tempo todo jogando. O Vasco jogou sábado e já vai jogar agora terça. Calendário brasileiro é assim, e o Coutinho vai precisar se adaptar a isso,
e rapidamente para conseguir resolver essa questão. Tá bom, galera? Esse foi o giro de notícias aí para vocês. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve para tá dando uma força pra gente. Valeu? Até o próximo. Provavelmente amanhã deve ter pré-jogo para vocês, trazendo mais desse jogo entre Vasco e Atlético Goianiense. Valeu? Forte abraço. Até a próxima.